Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar mais de perto, sabe, uma mensagem bem forte do pastor Eli Silva. Verdade. Foi lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, né? No dia 3 de junho de 2025. Isso mesmo. E o foco da nossa análise hoje é um trecho do áudio dessa pregação, especificamente sobre o capítulo 17 de João. Ah, oração sacerdotal. Um texto denso, muito significativo. Exato. Para contextualizar rapidinho, Jesus orando logo antes da crucificação. Ele ora por si mesmo, pelos discípulos mais próximos e por todos que viriam a crer nele depois. Basicamente por nós também. Exatamente. Ok, então vamos lá. Vamos analisar o que o pastor destacou nessa mensagem. Qual o primeiro ponto-chave? Então, um aspecto que o pastor Eli Silva ressaltou bastante foi a singularidade dessa oração. É a mais longa registrada, né? E audível que João capturou. Sim. E na mensagem, ele descreveu esse capítulo quase como um mapa teológico, sabe? Cheio de doutrinas, de ensinos bíblicos fundamentais. Que interessante essa ideia de mapa. E a oração começa com Jesus focando nele mesmo, nos versículos 1 a 5, certo? Isso. Ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Como é que a mensagem abordou isso? Não pode soar um pouco, sei lá, autocentrado? É uma boa pergunta, mas a interpretação na mensagem foi clara. Essa glória não tem a ver com orgulho, tipo, busca por reconhecimento humano. Ah, tá. Não. Segundo a pregação, se refere à conclusão da missão dele, a morte, a ressurreição, a volta para o Pai. É sobre finalizar o plano divino. Entendi. Faz muito mais sentido assim. E ainda nessa parte inicial, tem aquela definição de vida eterna no versículo 3. O que a mensagem trouxe sobre isso? Ah, esse ponto foi bem enfatizado. A mensagem citou o versículo, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sim. E a ênfase foi que vida eterna não é só algo lá para o futuro, depois da morte. Ela começa agora. É um conhecimento, um relacionamento profundo, íntimo mesmo, com Deus Pai e com Jesus. Para quem crê, claro, é mais vivência que só saber. Nossa, isso muda bastante a perspectiva, né? Deixa de ser só uma promessa futura. Exatamente. E ainda ali no versículo 5, o pastor também destacou a pré-existência de Jesus. Ah, verdade. Falando da glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso. E a mensagem usou isso como base para reforçar a divindade de Cristo, sua eternidade. Ele não começou a existir em Belém, entende? Entendi, um ponto teológico importante. E depois disso, o foco da oração muda, né? Sim. Aí, dos versículos 6 a 19, Jesus passa a interceder especificamente pelos discípulos que estavam com ele. E o que ele destaca sobre eles? O pastor Eli Silva chamou a atenção para como Jesus diz que eles guardaram a tua palavra, mesmo com as limitações, as falhas deles, sabe? Jesus testemunha isso para o Pai. Ele diz, eram teus e tu nos deste. Que forte isso! E o que Jesus pede por eles, principalmente? Lembro do pastor falar sobre proteção. Sim, proteção divina foi um ponto central. Proteção contra o mal, contra as ciladas do mundo. Tem aquele pedido bem direto no verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Certo. E a explicação na mensagem foi bem prática. Eles tinham uma missão aqui na Terra. Não era para serem retirados da confusão. Precisavam ser guardados enquanto estavam aqui agindo. Faz sentido. Falando em discípulos, e a questão de Judas, o filho da perdição. Como a mensagem lidou com isso, pensando na ideia de que Deus quer salvar a todos? Foi abordado? Foi, sim. A linha de interpretação apresentada foi que a presciência de Deus, o fato dele saber o futuro, não anula o livre-arbítrio, a responsabilidade de cada um. Deus sabia, sim, o que Judas faria, mas a escolha final foi de Judas. A mensagem reforçou que o desejo divino é pela salvação de todos, mas a decisão, no fim, é pessoal. Deus não força ninguém. Essa dinâmica entre soberania divina e responsabilidade humana é sempre um ponto delicado, né? Com certeza. E isso conecta com outro tema forte que o pastor trabalhou, a santificação, lá no verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação.
O que a mensagem disse sobre isso? Explicou como um processo, sabe? Não um evento isolado. É um crescimento espiritual contínuo, uma transformação que o Espírito Santo opera na gente. Ah, então não é algo que acontece de uma vez só. Não como a justificação, que seria o ato inicial, instantâneo, de ser declarado justo. A santificação, na visão apresentada, é essa caminhada diária. E a ferramenta principal é a palavra de Deus, a verdade. Entendi a diferença, processo versus momento. E para fechar, a oração ela se expande mais ainda, certo? Nos versículos 20 a 26. Exato. Aí Jesus ora por todos que ainda creriam nele ao longo dos séculos. Ou seja, Incluindo a gente. incluindo a gente. O pastor citou o verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É bem emocionante pensar nisso. Verdade. E qual foi o grande pedido de Jesus por essa multidão toda, segundo a mensagem? O ponto alto ali. A palavra que ficou martelando que o pastor repetiu bastante foi unidade. No verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, Unidade. para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade seria o testemunho mais poderoso para o mundo. Mas que tipo de unidade é essa? Porque a gente vê tanta diversidade, né? Tantas denominações, estilos. Pois é, e a mensagem abraçou essa questão de frente. A interpretação dada foi que não é uma unidade de uniformidade. Não é para todo mundo ser cópia um do outro. Ah, bom. Pelo contrário, foi dito algo como: nosso Deus é um Deus de diversidade. É na diversidade que Deus opera. A unidade que Jesus pede é espiritual. É a obra do Espírito Santo conectando corações diferentes, com dons diferentes, mas num propósito comum, valorizando as diferenças. Nossa, que perspectiva importante. Unidade na diversidade. Exatamente. Muito bom. Então, para a gente recapitular o que a gente ouviu e analisou da mensagem do pastor Eli Silva sobre o João 17. Jesus ora pela glorificação como conclusão da missão, Isso. pede proteção para os discípulos no mundo e pede a santificação deles, um processo contínuo pela palavra. Perfeito. E, finalmente, clama por uma unidade profunda e espiritual entre todos os crentes, uma unidade que celebra a diversidade e serve de testemunho para o mundo. É isso. Resumiu perfeitamente e acho que fica uma reflexão interessante baseada nessa mensagem, né? Se a vida eterna é esse conhecer a Deus de forma relacional, íntima, que começa agora, como isso desafia uma fé que talvez esteja muito focada só em ritual ou só em acúmulo de informação? Boa pergunta. E também como a gente pode viver essa unidade na diversidade, que a mensagem destacou, de um jeito mais prático, mais visível no nosso dia a dia. Excelentes pontos para a gente pensar depois. E olha, para quem nos acompanha e não quer perder análises como essa, explorando conteúdos relevantes, como essa mensagem do pastor Eli Silva, Fica o convite, né? sim, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E claro, se essa conversa acrescentou algo para você, compartilhe o conteúdo. Isso ajuda muito a gente. Com certeza. Muito obrigado pela conversa Eu que agradeço. e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.